Então, a importância da indústria para a humanidade, ou, melhor dizendo, podemos falar assim também, a importância da indústria para os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Não quer dizer que os países pobres, a indústria não tenha sua importância, sua qualificação, também tem. Mas os países ricos, eles vão dispor de maior tecnologia, maior espaço também, e mercado para que a própria indústria cresça e favoreça de forma eficaz, né? O que nós sabemos é que o processo industrial ela se caracteriza pela transformação da matéria-prima em produtos industrializados e também de bens de consumo, né? Esse é o papel da indústria. Começou lá no meio do século XVIII, aumentando a sua capacidade no século XIX, incrementando tecnologia de ponta no século XX. Olha só que há um crescimento nos últimos 200 anos da indústria em proporção muito relevante para a própria humanidade. Porém, entretanto, contudo, explicar essa importância da indústria na economia de um país, né, realmente falando, não é tão fácil quanto a gente até imagina, né? Porque a maior contribuição do produto interno bruto de um país não vem da indústria, e sim vem do setor de serviços, do setor do comércio. A indústria, ela tem uma participação no PIB, ou melhor dizendo, a contribuição no PIB, que é o produto interno bruto de um país, em torno de 25%, enquanto o setor de serviço e o setor de comércio, a participação no PIB, no produto interno bruto do país, chega a 75%. Não significa dizer que um país altamente industrializado, ele é um país rico por base da indústria. Isso vai depender muito das políticas públicas empregadas no setor de serviços e no setor também de comércio. Por isso que a legislação ela necessita constantemente de buscar novos viés que dê sobressalto para o setor de energia, o setor de água, o setor de transporte, o setor de telecomunicação, supermercado, farmácia, lojas, calçados. São setores que empregam aí o setor terciário. Então, o setor secundário, que é o setor de indústria em um país altamente desenvolvido, ela não significa que gera muita riqueza no produto interno bruto. O PIB, que é o produto interno bruto de um país, ele é toda a riqueza produzida durante um período, toda a riqueza, tudo que é ser feito na riqueza. Então, desde o setor primário, setor secundário e também no setor terciário. Já o setor primário, que é a agropecuária, ela contribui com o PIB 1% somente, então muito pequeno. É a necessidade gigantesca de vender grande quantidade de grãos, né, para que possa então fazer pouco recursos econômicos e isso incrementar a economia de um próprio país, né? Então, mas nós temos dois exemplos que possa mostrar um pouco essa dificuldade que devemos explicar sobre a importância da indústria no país, né? E também fazendo com que ele desenvolva o próprio PIB. A Nigéria, que é um país africano, a indústria pouco ela tem participação no produto interno bruto, né? Muito pouco, é um país pobre que está concentrado no continente africano. Já a Tailândia, que é um país asiático, fica ali entre China e Índia e também a Austrália, na Polinésia e Micronésia, um país pequenininho, mas que tem uma participação relevante à indústria no seu produto interno bruto. Ou seja, é muitíssimo elevado a participação industrial como um todo, né? Então, tanto a Nigéria quanto a Tailândia não se revela se a atividade industrial, se ela é moderna ou arcaica, se ela é competitiva, se ela é diversificada, se ela é sustentável, né? Então, veja só, não é a atividade industrial que vai determinar a sua participação no seu PIB em grande quantidade, né? Ou seja, se é relevante
se a atividade industrial é relevante, moderna ou arcaica, ou seja, se ela emprega alta tecnologia ou não. Nós não sabemos. A competitividade é a mesma coisa. Se tem alta ou baixa participação na exportação e não na importação. Presta atenção que tem uma pergunta nesse sentido lá nas atividades, viu? E na diversificada, se depende de um único setor ou de vários setores. Um setor, nós estamos falando do setor da economia, nós estamos falando do setor do comércio, nós estamos falando do setor da agricultura, nós estamos falando do setor do pecuário, estamos falando do setor de serviços, que aí engloba uma quantidade mensurável de próprias atividades, né? E também não se revela se a atividade industrial é sustentável do ponto de vista social e ambiental também. Então, como podemos perceber, tanto nos países pobres como a Nigéria, falando, não tem uma participação do PIB em grande escala na indústria, mas já na própria Tailândia, um país pequenininho, ela é relevantíssima nesse sentido, né? Então, logo, a contribuição da indústria para o PIB é considerada de forma isolada, sozinha, né? Ela é insuficiente para mostrar a importância quantitativa e qualitativa também das atividades secundárias de um país. Por isso que deveria estar acoplada aos demais setores. Por isso que a atividade industrial ela é importantíssima para a agropecuária, para o comércio e para também o próprio setor de serviços, né? Quando é que a indústria ela é importante para a agropecuária? Vamos buscar algumas coisas importantes que a agropecuária utiliza-se, máquinas, por exemplo, dessas últimas gerações, máquinas altamente produtivas, uma máquina que trabalha aí por 100, 200 homens, faz serviço sozinho, né? Inseticida utilizado no campo para aumentar a produtividade, adubos, né? Sistema de irrigação, tudo isso aí é a participação da indústria na agropecuária, está acoplada a ela, né? No comércio, nas diversas lojas, seja elas de roupas, calçados, eletrodoméstico, automóveis, né? Supermercado, farmácias. Então, não existiriam essas atividades que eu acabei de falar aqui se não tivesse a indústria, né? Porque a indústria é que ela vai gerar os bens, né, duráveis para trabalhar nos demais setores e assim produzir os bens de consumo. Quando a gente vai no supermercado, nós estamos indo comprar na maioria das vezes produtos de bens de consumo não duráveis, né? Quando a gente vai numa loja de automóveis, para adquirir um automóvel, nós vamos comprar um produto de bens duráveis. E isso aí é produzido na própria indústria, tanto produto de consumo quanto produto também de bens duráveis e também intermediário no próprio caso, né? Então, as prestadoras de serviços, como a energia, a água, a comunicação, o transporte e outras prestadoras de serviços, elas também necessitam da própria indústria. A indústria ela é o que vai gerar toda os instrumentos para que o setor de serviço possa usufruir. Por exemplo, uma loja de celular, né? Aquele que conserta celulares, né? Então nós temos ali uma prestação de serviço. Quando quebra uma tela, quando há um defeito, a gente procura então, ou seja, reparar aquele que foi estragado. A gente procura o que? O setor de serviço. E o celular ele não foi produzido no setor de serviço, e sim na própria indústria, de certa forma. A indústria também, ela funciona dentro desses setores, ela também necessita do próprio setor para o seu grande funcionamento, como o setor de serviços, os administradores, a própria indústria, a limpeza, manutenção, segurança, alimentação, tudo isso aí acaba ajudando a própria indústria que produz, né, os setores, fazendo dela a superpotência, né? Então, esses exemplos mostram que a indústria ela é
fundamental na economia de um país, mas acoplada aos demais setores. Ela sozinha, de certa forma, não pode, ela sozinha não vai gerar toda a riqueza assim tão esperada, né? Então, claro que o mundo do trabalho, recentemente, ele precisa adequar com essa renovação industrial, né? Isso porque essa renovação industrial necessita de mão de obras qualificadas, mão de obras que, mesmo qualificada, ela necessita também de aperfeiçoamento constantemente. Por isso que existe aí os cursos para fazer com que o próprio trabalhador acompanhe as exigências do mercado e da própria indústria, né? E com a crescente automação da indústria, cresce também o número de desemprego, né? Agora, nesse sentido, é a própria vez da própria automação, né, que está em pauta, né? Então, uma indústria de automóvel, a montadora, quando precisava tempos atrás de N, né, funcionários, hoje pouquíssimo faz atividade. Ela é totalmente automatizada, né, com robôs fazendo os seus trabalhos, né? O que é que nós queremos falar com isso aí? Quanto maior avançado o país, maior quantidade de trabalho e empregadores no setor de serviço. Então, quanto o país mais desenvolvido e mais avançado, mais o setor de serviços e o setor do comércio ele é até então explorado. O setor industrial ele continua ainda mostrando a sua grande produtividade, mas com número reduzido de trabalhadores, né? E para fechar nossa fala aqui de hoje, né, a mão de obra masculina ela está atrelada muito mais à indústria do que do setor de serviços e de comércio. O setor de serviços e de comércio, o que emprega mais é o próprio setor, a própria mão de obra feminina. Então tá aí, deixa para vocês. Não fique somente em vídeo, fique somente no texto colocado pelo professor, mas busque conhecimento, busque pesquisas em outras fontes também do próprio tema, quando nós estamos falando da importância da indústria para a humanidade. Ela é importantíssima, ela cresceu, tanto é que nos últimos 200 anos para 300 anos, o salto qualitativo do país, quando se fala assim de serviços, de comércio, foi gigantesco, graças a quê? A própria indústria. Ela produz os seus produtos. Agora, quem precisa fazer a logística da distribuição, aí emprega aí uma gama enorme de outros setores, né? Setor de transporte, setor da energia, da telecomunicação, o setor da própria distribuição, né? A própria logística, isso acaba ajudando. Ok? Até a próxima. Valeu!